A Bíblia, a palavra de Deus, fala de anjos que deixaram os seus princípios, que deixaram o principado de Deus. Em Judas 1,6, você vai ali encontrar esses anjos, né? Anjos que deixaram os princípios de Deus. É possível acontecer? Sim, aconteceu. Que ali fala de anjos que deixaram os princípios de Deus. É muito sério. E foram castigados. Estão sendo castigados. Vocês viram que palavra? Medita lá em Judas 1, versículo 6. Fala de anjos que deixou os princípios do Criador. Foram castigados. Imaginem nós, homens da terra. Imaginem a chance, a oportunidade que o Criador está nos dando. Estão ouvindo? E se confirma, né, naqueles anjos que Paulo disse aos Coríntios. 1 Coríntios 1, versículo 6 e 7, né? Que vão ser julgados pelos homens. Pelos homens não, pelos santos, né? Por aqueles que forem salvos. Estão ouvindo? Anjos que deixaram os princípios de Deus. É muito sério. Então, que vocês que meditam lá em Judas, né? Só tem só um capítulo, é facinho, ó, que dá até para vocês que lerem tudo, né? É só um capítulo, o livro de Judas, mas lê o 1,6 e 1,7 para vocês verem, que vocês vão encontrar esses anjos que deixaram as coisas de Deus e foram castigados. Então vamos ler aqui 1 Coríntios 6, versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas. Estão ouvindo? Então, mas os santos, por isso que o irmão Nilson cobra, tenha conhecimento, cresça na graça, cresça no conhecimento. Como que vocês vão julgar o mundo se vocês não conhecem nada de Deus, não sabem nada de Deus? Por isso que existe, né, o mandamento. Cresça na graça e também no conhecimento das coisas de Deus. Saber as coisas de Deus. Depois o versículo 3. Ó. Não sabeis vós que haveis de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pendentes dessa vida. Estão ouvindo? Então a responsabilidade de um servo, de uma serva do Criador, vai aumentando conforme o nosso conhecimento, conforme as coisas que o Senhor vai acrescentando em nossa vida, que é a sua palavra. E quando nós falamos com o mundo, né, tenho tido contato muito com os padres, com os pastores, e a mensagem é uma só. O Cristo grego não é o Machia de Israel. A imagem romana não é o Senhor Yahushua. Estão ouvindo? E eles ficam muito furiosos, muito bravos, né? Nervosos. Mas aí eu começo a conversar com eles, começo a dialogar com eles, né? Fala, não precisa ficar nervoso. Para que isso? Isso não é de Deus, isso não provém do Criador. Não precisa me atacar e não precisa me matar como vocês mataram na Santa Inquisição. Para saber a verdade,
tem que estudar também a Santa Inquisição. Tem que saber quem foram as pessoas que morreram na Santa Inquisição. As pessoas que estavam com a verdade. Vocês mataram as pessoas que estavam com a verdade para implantar a mentira. Para implantar a mentira. No YouTube, nosso tem ali uma palavra que chama comunidade. Ali tem algumas respostas que eu já dei para padres, pastores, ex-testemunha de Jeová, evangélicos, adventistas. É bom estudar também essas respostas, né, que a gente dá para esse povo, que é uma resposta que a gente deixa eles sem palavra. A gente manda eles, vai estudar o que foi a Santa Inquisição e quem foram as pessoas que morreram nessa Santa Inquisição. Eram pessoas que guardavam o sábado, eram pessoas que guardavam as festas. Vocês veem? Hoje as pessoas sem conhecimento, quando via os antigos, né, acendendo 2 velas na sexta-feira atrás da porta, falava que era macumba, mas não era macumba. Era costume do tempo da Santa Inquisição que as 2 velas do Shabat, do Santo Kiddush, eles acendiam escondido, atrás da porta, para ninguém ver e nem os filhos ver, porque se os filhos vissem, comentava na escola, entendeu? As escolas também foi uma arma de guerra, não é só hoje não que tem os professores, como se diz, os professores pagam pelo sistema para destruir o jovem, né, chamado os professores, como que a palavra certa que eles dão são professores ideológicos, né, que prega a ideologia para destruir o seu filho e a sua filha. No tempo da Santa Inquisição, tinha também esses professores que questionavam os alunos para saber como era a adoração, a crença na casa. Porque se tivesse com a verdade, era perseguido e morto. Seria qualquer um. Qualquer um estivesse com a verdade na Santa Inquisição era perseguido e morto. Estão ouvindo? Então é isso que acontece. A gente dá a resposta. Não precisa ficar nervoso e não precisa me decapitar. É você estudar. É você saber o que aconteceu na Santa Inquisição. Entendeu? Que não é normal. Não é normal uma igreja matar tantas pessoas e ficar desta maneira impune. Porque a morte gera em nós uma dor. A morte gera em nós uma tristeza. Essa semana, na cidade de Bauru, morreu o pai de um amigo meu. E qual foi a mensagem que eu mandei para ele para confortar ele? A mensagem foi essa. O Deus de Israel, no seu santo nome lá de Israel, possa te confortar. Nós estamos preparados para todas as coisas, mas quando a morte chega, ela nos surpreende. Seja na nossa família, seja no nosso amigo, seja no nosso vizinho, ela nos surpreende. Entendeu? A morte nos surpreende. Foi esta a mensagem que eu passei para o meu amigo lá de Bauru essa semana. Eu trabalhava com venda de roupas, né, em cidades pequenas.
E quando tinha uma morte trágica na cidade, eu ia vender, eu não conseguia vender, porque aquela morte abalava aquela cidade, entendeu? Eu tinha que ou trocar de cidade ou vir para casa, porque aquela morte abalava aquela cidade. Aquela cidade ficava triste. E os milhões que a Igreja Católica matou na Santa Inquisição? Estão ouvindo? Se uma morte nos surpreende, e milhões de mortes, e milhões de famílias, e milhões de pessoas que essa igreja matou. Então é isso que nós temos que divulgar nos últimos dias. Como disse o profeta Isaías, não me calarei até que saia a sua justiça. Então essa é as palavras. Andar nos caminhos do Senhor, entendeu? Anjos que deixaram os princípios do Criador foram castigados. E nós também, moradores da terra, que deixaram as coisas do Criador, vamos ser castigados também. Fique com estas palavras, entendeu? A morte, podemos estar preparados para tudo nesse mundo, né? Mas quando a morte chega, ela nos surpreende. Ela nos surpreende. Seja na nossa família, seja na família de um amigo, seja em um vizinho, ela nos surpreende. Então, com essa palavra, você vai ter mais oportunidade de meditar, temer mais o Criador. E quando nós tememos o Criador, nós temos o quê? Ganhamos sabedoria do Criador. Porque assim é o que está escrito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então vamos pedir mais temor desse Deus maravilhoso para nós termos sabedoria. No nome do Senhor Yahushua. Amém.